Bom, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez aqui no canal Por Dentro do Mundo Esportivo e hoje nós vamos ter um foco no futebol internacional. Quando eu falo de futebol internacional, vocês vão entender ao decorrer do vídeo que nós vamos falar do futebol europeu e do futebol sul-americano, porque nesse meio de semana nós teremos as 5 principais competições rolando no meio do mundo e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Já estou aqui com a minha colinha e aí a gente vai começar falando de Liga dos Campeões. É sim a principal competição europeia de clubes. E como a gente ainda não tinha o canal no início dessa Champions, eu vou dar um resumão geral para até chegar na fase que ela está atualmente. A fase de liga, né, como já é o novo formato da Champions desde a última temporada, permanece para essa. E nós tivemos o Arsenal líder da fase de liga com 24 pontos, e também acompanhados de Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e o Manchester City. Esses 8 se classificaram direto para as oitavas de final. Aí do nono colocado até o 24º ficaram com vagas na fase 16 avos, né, a nova fase que foi criada para o torneio. Dentre eles foram Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Bruges, Galatasaray, Mônaco, Karabag, Bodo Glimt e o Benfica. Nós tivemos também a participação nessa Champions de Olympique de Marseille, Paphos, União Saint-Gilloise, PSV, Atlético Bilbao, Napoli, Copenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal e o Kairat Almaty. Do Marselha até o Kairat foram os times que já foram eliminados do torneio nessa primeira fase. Nós passamos para a fase 16 avos de final e aqui para a gente pegar só o resultado dos jogos no contexto dos jogos de ida e volta no placar agregado, nós tivemos o Paris Saint-Germain fazendo um 5-4 no Mônaco, o Galatasaray surpreendendo a Juventus e eliminando com um 7-5 no agregado, o Real Madrid foi classificado em cima do Benfica com 3-1, a Atalanta fez 4-3 no agregado em cima do Borussia Dortmund, o Newcastle confirmou o favoritismo fazendo um 9-3 no Karabag, o Atlético de Madrid fez 7-4 no Clube Bruges e a zebra maior foi do Bodo Glimt fazendo um 5-2 na Inter de Milão, né? E também tivemos o Bayer Leverkusen vencendo o Olympiacos por 2-0 no agregado. Com isso, nós passamos para a fase de oitavas de final. Dois resultados aqui, até três, né, que chamaram muita atenção pela alta diferença. Né? Tivemos um Barcelona fazendo um 8-3 no Newcastle, ganhando um dos jogos por 7-2. O Atlético de Madrid fazendo um 7-5 no Tottenham, inclusive ganhando um dos jogos por 5-2. Nós tivemos também o Paris Saint-Germain que venceu os os dois jogos em cima do Chelsea com um placar agregado de 8-2, com 5-2 e 3-0. Tivemos também Liverpool 4-1 no Galatasaray, Real Madrid 5-1 no Manchester City, o Bayern de Munique fazendo um 10-2 na Atalanta, inclusive com um 6-1 lá na Itália. O Sporting vencendo o Bodo Glimt com um 5-3 e o Arsenal fazendo um 3-1 no Bayer Leverkusen. Aí a partir de hoje nós teremos as quartas de final do torneio, começando com o Sporting e Arsenal e Real Madrid e Bayern de Munique. Nós teremos amanhã Paris Saint-Germain e Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid. E deixando só um breve pitaco aqui, na minha opinião, não se pode tirar um possível favoritismo, como sempre tem, do Real Madrid, por ser o maior campeão, por ter essa aura de sempre resolver em jogos grandes, principalmente em Liga dos Campeões, que tem essa fama. Porém, eu vejo o Bayern de Munique, que é o confronto que nós teremos, como o favorito, não só para esse jogo, mas também para o torneio, juntamente com o Arsenal, né? Contando que esse confronto só pode acontecer de fato numa final, já que quem passar de Real Madrid e Bayern de Munique pega quem passar de PSG e Liverpool, e quem passar de Arsenal e Sporting enfrenta o vencedor do clássico espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid. Ok? Passamos então pela Liga dos Campeões e iremos agora à Europa League. Europa League é essa então, que também funciona com o formato de fase de liga e depois 16 avos, oitavas e o formato como a gente já conhece, quartas, semis e a final.
Teve o Lyon dividindo a liderança com o Aston Villa, os dois que fizeram 21 pontos. E fechando esses 8 primeiros, Midland, da Dinamarca, Betis, Porto, Braga, Freiburg e a Roma. Do nono ao 24º colocado, que também avançaram de fase, tivemos Genk, da Bélgica, Bolonha, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Victoria Pilsen, Estrela Vermelha, Celta de Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Ludogorets, Celtic, Dinamo Zagreb e o Brann, da Noruega. Do 25º ao 36º foram eliminados nessa já primeira fase. Tivemos Young Boys, Sturm Graz, Steaua Bucareste, Go Ahead Eagles da Holanda, Feyenoord, Basel, Red Bull Salzburg, Rangers, Nice, Utrecht, Malmo e o Maccabi Tel Aviv. Aí a gente teve a fase 16 avos com os confrontos que o Ferencváros eliminou o Ludogorets com 3-2. Panathinaikos e Vitória Pilsen empataram em 3-3 com a decisão nos pênaltis favorável ao Panathinaikos com 4-3. Genk fazendo 6-4 no Dinamo de Zagreb. O Celta de Vigo com 3-1 no PAOK. Stuttgart 4-2 no Celtic. Nottingham Forest 4-2 no Fenerbahçe. Bolonha 2-0 no Brann. Lille 2-1 no Estrela Vermelha. Lembrando que eu estou usando a mesma fórmula que eu fiz na Liga dos Campeões, falando dos placares agregados dos dois jogos. Nas oitavas de final nós tivemos o Betis fazendo 4-1 no Panathinaikos, o Braga 4-2 no Ferencváros, o Freiburg 5-2 no Genk, aí uma zebra, né, o Celta de Vigo eliminando o Lyon com 3-1, Porto 4-1 no Stuttgart, Nottingham Forest e Midland empataram em 2-2, Nottingham venceu nos pênaltis 3-0, e outra zebra também, o Bolonha eliminando a Roma com 5-4, além do último jogo o Aston Villa vencendo o Lille por 3-0. Na fase de quartas de final nós teremos Braga e Betis, Freiburg e Celta de Vigo, Porto e Nottingham Forest, Bolonha e Aston Villa. Na minha opinião, nessa parte de baixo, Porto e Nottingham Forest e o Aston Villa contra o Bolonha deve sair daí o campeão, mas também não vou deixar de fora o Betis, que tem um time muito bem encaixado e pode sim de fato surpreender comparado a esses times, mas eu ainda creio que quem vencer Porto e Nottingham, quem vencer Bolonha e Aston Villa deve ter mais chances de um título aí na Europa League. A gente vai fechar agora esse lado europeu com a Conference League, que nós tivemos também em formato de fase de liga, só que um pouco diferente. Ao invés de 8 jogos, são 6, porém o mesmo formato de classificação. Os 8 primeiros nós tivemos o Strasbourg da França com o Rakow da Polônia, AEK Atenas da Grécia, Sparta Praga da República Tcheca, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e o AEK Larnaca. Avançaram também do 9º ao 24º lugar, Lausanne da Suíça, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor da Turquia, Celje da Eslovênia, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka, Jagiellonia, Omonia, Noa, Drita, Kups, Chikendia, Sirinsky e o Sigma Olomouc. Ficaram de fora, caindo já nessa primeira fase, Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo de Kiev, Legia Varsóvia, Slovan Bratislava, Shamrock Rovers, Breidablik, Haken, Hanum, Shelbourne, Aberdeen e o Rapid de Viena. Nós tivemos já aí a fase 16 avos, com o Crystal Palace derrotando o Zirzinsk 3-1, Sigma Olomouc 3-2 no Lausanne, Lech Poznan 3-0 no Kups, AZ Alkmaar 4-1 no Noa, Samsunspor 5-0 no Chikendia, Drita 4, Celje 6, Fiorentina 5-4 no Jagiellonia, Rijeka 4-1 no Omonia. Aí a gente passa também já para as oitavas de final com o Shakhtar Donetsk fazendo 4-3 no Lech Poznan, AZ Alkmaar 6-1 no Sparta Praga, Crystal Palace 2-1 no AEK Larnaca, Fiorentina 4-2 no Rakow, Rayo Vallecano 3-2 no Samsunspor, AEK Atenas 4-2 no Celje, Mainz 2-0 no Sigma Olomouc, Strasbourg 3-2 no Rijeka. Teremos nessas quartas de final mais em Strasbourg, Rayo Vallecano e AEK Atenas, Crystal Palace, Fiorentina, Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar.
Eu diria que aqui a Fiorentina, pela sua tradição, mesmo que venha enfrentando uma temporada muito abaixo, principalmente no campeonato italiano, deve ser um dos favoritos, porém o principal dos favoritos eu creio que seja o Shakhtar Donetsk. Agora nós iremos para as competições sul-americanas, que aí a gente vai dar uma passada geral nos grupos e também, de fato, nos favoritos que a gente imagina, já que Libertadores e Sul-Americana iniciarão de fato hoje e diferente das competições europeias que já estão em fase de quartas de final. A Copa Libertadores da América nós teremos com o grupo A, para mim já um dos favoritos nesse grupo, que é o Flamengo, acompanhado de Estudiantes da Argentina, o Cusco do Peru e Independiente Medellín da Colômbia. No grupo B, é um grupo que não teremos brasileiros, temos apenas Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e o Tolima da Colômbia. Grupo C, voltamos a ter brasileiro com o Fluminense, acompanhado do Bolívar, do Deportivo La Guaira da Venezuela e o Independiente Rivadavia da Argentina. No grupo D, é um grupo que tem o Cruzeiro, acompanhado do Boca Juniors, da Universidade Católica do Chile e do Barcelona do Equador. Esse vai ser um grupo interessante da gente de acompanhar, mas acho que um pouquinho chato para o Cruzeiro, até porque vive uma fase de muita oscilação, demissão do técnico Tite recentemente, chegada do Arthur Jorge, ainda pegando no tranco, né, como a gente tem esse costume de falar, e vai ser difícil esse grupo para o Cruzeiro, sim. Outro grupo aqui que vai ter dificuldades, inclusive nesse mesmo cenário de demissão do treinador, chegada nova, é o Corinthians, que está no grupo E, que inclusive essa semana demitiu o Dorival Júnior e agora contratou o Fernando Diniz, o time que vem a 9 jogos sem vencer, e vai ter uma estreia contra o Platense na próxima quinta-feira, o Platense da Argentina, e também está acompanhado nesse grupo com o Peñarol do Uruguai e o Santa Fé da Colômbia. Pela fase do time e também acompanhados principalmente de Peñarol e de Santa Fé, vai ser um grupinho bem chato para o Corinthians, mas que tem sim condição de passar se melhorar de rendimento. No grupo F temos Palmeiras, Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e o Sporting Cristal do Peru. No grupo G, o estreante Mirassol, acompanhados também do Always Ready, do Lanús e do LDU. E a gente fecha aí no grupo H com Independiente Del Valle, Libertad do Paraguai, Rosário Central e Universitar Central da Venezuela. Então apenas aí no grupo H e o grupo B que não temos representantes brasileiros, já que teremos 6 nos outros grupos. Então eu acredito que Flamengo e Palmeiras novamente vai estar nessa pilha aí dos favoritos, mas eu também posso colocar como quem vai disputar aí tem grande chance de fazer uma raiva e chegar mais longe também, times como o Peñarol, times também como o Independiente Del Valle e talvez até mesmo, como eu falei, de Boca Juniors, Cruzeiro e Corinthians, que não estão vivendo boa fase em seus campeonatos no momento, mas que têm tradição e podem sim chegar um pouco mais longe se melhorarem o rendimento. E para fechar o nosso vídeo, nós vamos falar também da Copa Sul-Americana, que tem início também hoje, e com muitos brasileiros também. Nós começamos pelo grupo A, que não tem brasileiro, inclusive, nesse grupo. Temos o América de Cali da Colômbia, tem o Tigre da Argentina, Macará do Equador e o Alianza Atlético do Peru. O primeiro brasileiro representado nos grupos vem com o Atlético Mineiro no grupo B, acompanhado de Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e o Juventude do Uruguai. No grupo C também tem brasileiro, que é o São Paulo, acompanhado do Milionários da Colômbia, Boston River do Uruguai e O'Higgins do Chile. No grupo D temos o Santos de Neymar, com o São Lourenço da Argentina, o Recoleta do Paraguai e o Deportivo Cuenca do Equador. No grupo E temos o Botafogo, acompanhado do Racing, Caracas da Venezuela e Independiente Petroleiro da Bolívia. No grupo F tem o Grêmio, junto com o Palestino do Chile, Riestra da Argentina e o Montevideo City do Uruguai. No grupo G, o Vasco da Gama, junto com o Olímpia do Paraguai, a Audax Italiano do Chile e o Barracas Central da Argentina. E para fechar o grupo H, o Red Bull Bragantino, junto com o River Plate, com o Blooming da Bolívia e o Carabobo da Venezuela. Diferente da Libertadores, que temos 6 participantes brasileiros, na Sul-Americana nós temos 7, e apenas um grupo que não tem brasileiro, que é exatamente o grupo A, que é o começo. Diria que fora brasileiros como o Atlético Mineiro, São Paulo, Santos, até mesmo Botafogo e Grêmio, Vasco e Bragantino um pouco mais atrás de todos esses,
que já são mesmo candidatos a título de Sul-Americana, não só por ser no Brasil, mas porque são os últimos times que tradicionalmente têm chegado. A gente tem um incremento aí de times tradicionais como o River Plate, como o Olímpia e como o Racing e São Lourenço, que podem sim atrapalhar os brasileiros nessa disputa. Mas eu diria que pelo que vem apresentando no momento, eu diria que São Paulo e talvez o Olímpia do Paraguai sejam os dois times mais fortes para esse início de Sul-Americana. Então foi isso, nosso vídeo vai chegando ao final, nós vamos acompanhar essas competições, tanto as europeias quanto aqui as sul-americanas no decorrer dos próximos dias, no decorrer do avanço das próximas fases e também quando tiver algum jogo, alguma fase, algum momento específico que seja de bom tom para a gente conversar aqui. É isso, nós agradecemos o carinho, o apoio, a inscrição, o like, a curtida, o comentário, está tudo aqui aberto para vocês levarem esse canal à frente junto comigo. É isso, valeu, tamo junto, é nóis.